ele não está mais aqui, e aí como que fica? Acabou o amparo nosso, né? Quem ficou? Irmãos, Malaquias, eu falei 2, 6, amém? Diz assim: o filho honrará o pai e o servo ao seu Senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e dizei: em que desprezamos nós o teu nome? Amém? Os irmãos podem sentar. Nossos dias, a Bíblia diz que nós não devemos servir o Senhor relaxadamente, amém? E se eu desprezar o nome do Senhor na minha vida e na sua vida, ter uma vida, tá? Se é alguma coisa que escandaliza o Senhor, ou que faz alguma coisa que entristece o Espírito Santo de Deus, é a mesma passagem dessa que nós estamos lendo, amém? O Velho Testamento trazia os acontecimentos, e no Novo também, espiritualmente falando, é a mesma coisa. Os irmãos estão entendendo? Então, que Deus possa nos ajudar na nossa meditação, e nós vamos continuar meditando. Aqui, Deus está falando lá no Velho Testamento com os sacerdotes. E essa mensagem de Malaquias, toda ela é para o povo judeu. Não é para nós, amém? Mas para o povo judeu. Mas tem bastante coisinha aqui para nós meditar, para que possa ser jogado para nós não cairmos no mesmo erro que eles caíram, amém? Então diz assim no versículo 7, Deus falando com os sacerdotes: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis que te havemos profanado. Isso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Então eles eram relaxados e não ligavam para cuidar dessas coisas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuar lendo o 8, diz assim: porque quando trazeis o animal cego para o sacrificares, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta o teu Cristo. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então que Deus possa nos abençoar, nos ajudar. No lado dia espiritual que nós temos, as coisas espirituais é muito sério. Amém? Não é brincadeira. Quem está entendendo? Aí eu sei no versículo 9: agora, pois, suplicai a favor de Deus, e Ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará Ele a vossa pessoa? Quem há também entre vós que fecha a porta e não acende de balde de fogo no meu altar? Eu não tenho prazer em vós. Deus falando para aquele povo judeu. Diz o Senhor dos Exércitos: nem aceitarei da vossa mão a oração. Mas desde o nascer do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oração pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele está jogando para nós agora esses dias, dizendo que o meu nome será grande. Aí apareceu Jesus Cristo, com esse nome acima de todos os nomes. E o mundo inteiro conhece esse nome. Amém? Conhece esse nome aqui na terra, conhece esse nome lá no céu, até o inferno teve que se dobrar perante esse nome. Quem está entendendo? E aqui Deus está falando que o nome dele será grande entre as nações e que eles profanaram. Amém? Então vamos continuar na palavra do Senhor. No versículo 12: mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, o seu produto, sua comida é desprezível. E dizeis: eis que canseia e lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis roubado, coxo, inferno, e assim fazeis a oferta. No nosso dia, falando em oferta, Deus está muito tempo e disse que quando você for oferecer a oferta ao Senhor, falando para o povo judeu, né? Vai, reconcilie com o teu irmão, reconcilie com o teu inimigo, depois vem e coloca a oferta no altar. Amém?
Traduzindo, porque Deus não vai aceitar. Entendeu? Deus não vai aceitar a sua oferta das pessoas lá atrás brigando e aquela coisa toda, porque dinheiro para Deus não quer dizer nada. Está querendo dizer? Diz nada, amém? Então, para nós que estamos aqui na igreja, em nome do Senhor Jesus, nós somos essa própria oferta. E quando você vem para a casa do Senhor, traga essa oferta para Deus, bem voluntária, sabe? Sem aquela canseira, sem aquele enfado, sem aquela fadiga, né? Se não é isso que você está apresentando ao Senhor. Por exemplo, eu mesmo quando eu estou em casa, estou falando isso porque eu sou melhor que os irmãos, né? Porque eu sei. Então eu procuro sempre dar uma descansadinha. Para não vir para a igreja só o pozinho da rabiola. Você não está entendendo? Mas é assim. E no entanto, muitas vezes você quer ver, porque saiu do serviço, ó, cansada, fez esforço e veio. E tudo isso Deus conhece o teu coração. Amém? Então nós não estamos falando de uma coisa querendo falar mal de outra. Amém? Traduzindo para mim, para você, tudo que você for fazer ao Senhor, faça de coração. E faça bem feito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque aceita das vossas mãos a sua oferta. Em nome do Senhor Jesus, e era aquilo que eles não faziam lá atrás, e o que nós temos que fazer agora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 14 diz assim: pois maldito seja o enganador, que tem um animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Foi quando ele veio, né? Amém? Fez tudo o que tinha que fazer por você, fez justiça na terra, subiu ao céu, amém? E ele veio como amando o homem, morrendo por causa do homem, mas também ele veio fazer justiça, amém? Veio fazer justiça. Então, quando veio Jesus Cristo, traduzindo, Deus veio colocar a casa em ordem, amém? Colocar a sua casa em dia, dizendo para nós que em Jesus Cristo você tem salvação, você tem o reino dos céus, você tem Deus. E não tendo Jesus Cristo, é tudo ao contrário. Quem entendeu? Amém? Então nós vamos continuar lendo a palavra de Deus, que diz assim no 2: agora, sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se não ouvirdes, se não propuserdes em vossos corações dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isto no coração. Eis que vos corromperei as sementes e espalharei estercos sobre os vossos rostos, estercos das vossas festas. Com eles sereis. Amém? Você quer ver? Vamos subir comigo em Isaías. Aqui está em Malaquias, mas lá em Isaías já estava escrito sobre isso. Em Malaquias vem e confirma, porque a palavra de Deus ela é uma só. Amém? A Bíblia não muda muito. Quem está entendendo? Deus só lá atrás é a palavra, e quando veio Jesus é o corpo. Amém? Ele é o corpo. Por exemplo, Jesus disse que aquela rocha que deu água para beber lá no deserto, lá no povo, que aquela rocha era... E agora, como que aquela rocha era Cristo, se Cristo não existia? Traduzindo para mim você, nossos dias aqui são coisas espirituais. Porque como aquela rocha salvou eles, de morrer de sede, aí veio Jesus Cristo nos salvando e dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Amém? Então, uma coisa espiritual, porque antes apareceu o corpo, mas apareceu a palavra de Deus, mas o corpo ia aparecer nos nossos dias, que era Jesus Cristo, amém? Simbolizando tudo aquilo que estava lá atrás incompleto, amém? Então vamos lá, falei o quê? Isaías 1, para depois volta para lá, tá bom? Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, para nós sermos abençoados. Depois volta lá, né? Os irmãos seguram a página aí. Isaías 1:3 diz assim: o boi conhece o seu possuidor, jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. A nação pecadora, do povo carregado de iniquidade,
da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para, versículo 11. De que me serve a minha, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Deus falando para aquele povo. Diz o Senhor, já estou farto de holocaustos, de carneiros de gordura e de animais nédios. E não povo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses a pisar nos meus átrios? Não tragais mais oferta de balde, o incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação da congregação, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamente, as vossas luas novas e as vossas solenidades, as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou pensando de sofrer. Amém? Então agora vamos voltar para lá. Então lá em Malaquias está dizendo alguma coisa lá, porque lá atrás Deus já tinha inventado também. Quem entendeu? Amém? Então vou voltar para Malaquias para a nossa meditação, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2,17 já lemos? Não? Nós estamos 2, 3, né? Olha assim: eis que vos corromperei a semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, esterco das vossas festas, e com ele sereis tirado. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu conselho seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu conserto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei, para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou em seus lábios. Andou comigo em paz, e em retidão apartou muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Amém? Agora abra sua Bíblia comigo, segundo Crônicas 29:34, falando sobre sacerdote e os levitas. Amém? Aqui Deus está falando que não tinha mais prazer no sacerdote e que tinha prazer nos levitas. Vamos ver o porquê? Lá em 1 Crônicas 29, 2 Crônicas 29, vamos ver o que aconteceu lá, porque Deus desprezou o sacerdote. 2 Crônicas 29, os irmãos acharam? 29:32. Aproveitar os minutinhos, diz assim: os irmãos acharam? Essa passagem que Deus está falando lá na frente, que nós lemos, Deus está nos trazendo para cá, está vendo? Por que Deus fez aqui? 32 diz assim: e o número dos holocaustos, deixa eu ver se é isso, e o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. 33, houve também de coisas consagradas, 600 bois e 3.000 ovelhas. Nossa, era bastante coisa, né? Eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podia esfolar a todos os holocaustos, pelo que os seus irmãos, os levitas, está vendo? Então os levitas aqui estão ajudando lá o sacerdote, como se fosse na igreja dos nossos dias hoje aqui, o pastor e os o quê? Que ajuda aqui é os, ajuda aí, irmão, pastor subido do nome. Os que ajudam na igreja, obreiros, está vendo? Obrigado, dona Sônia, pelo obreiro. Vamos continuar lendo? Os levitas os ajudaram até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Então naquela época tinha que fazer esse serviço,
os sacerdotes não estavam prontos para fazer isso, os levitas foram lá e fizeram, eles deixaram a desejar. Amém? Traduzindo, na casa do Senhor, por exemplo, Deus chamou o pastor para fazer isso. O dia que ele não fizer, o Deus põe outro, tira ele, né? E ele deixou a desejar. Quem está entendendo? Amém? Então, por isso a Bíblia fala nos nossos dias que Deus deu dons para a igreja. Uns para isso, outros para aquilo, e cada um no seu lugar. Amém, irmãos? E você vai ver que tudo isso, diante de Deus, nunca é esquecido. Eu conheci um rapaz, que ele era uma bênção no início, pregando o evangelho, fazendo isso, fazendo aquilo. Depois se desviou, e depois ele voltou para a igreja, e o corpo dele sangrava, sabe? Tudo quanto é buraco do corpo dele saía sangue, dava aquele tipo de hemorragia. E não tinha jeito de. A gente corria com ele, sabe? E ele estava para morrer mesmo, tinha jeito. Ele foi, até que Deus deixou ele. Amém? Deus disse que Deus não esqueceria, mesmo que você hoje estava na igreja, Deus disse que não esqueceria do trabalho que ele tinha feito, quando era mais moço. Você vai estar entendendo? E Deus curou ele, Deus precisavam operar ele, mas não podia, porque tinha alguma coisa que não dava certo, foi acabou dando certo. Quem entendeu? Se eu não me engano, hoje já faleceu, mas faleceu com Cristo. Deus não se esquece de nada que você faz na igreja. Presta atenção, qualquer pessoa que faz qualquer coisa na igreja é abençoado por Deus. Ele vai ser abençoado por Deus, porque ele está sendo uma bênção, ele está sendo usado. Amém? Para abençoar o outro. Você vai entender? Não importa se é faxineiro, se é guarreiro, se é isso, se é aquilo. Não. Por exemplo, eu sempre, desde quando vim para o Senhor, primeiro logo que eu comecei já trabalhando na obra. Deus me chamou para isso. Eu não sabia. Hoje nós temos uma igreja que Deus deu para nós. Amém. Quem está entendendo? Eu não sabia. Então, na época, eu fazia mais que os outros. Com prazer mesmo. A ponto de Deus nos dar a ovelha e colocar como pastor. Quem está entendendo? Amém? Então, que Deus possa continuar nos abençoando. Estamos meditando e falando o que é bom para nós. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Nós estamos nos 2. Malaquias, voltando para lá, né? Malaquias 2. O 7 já lemos, né? Agora o 8. Mas vós desviaste do caminho. A muitos fizeste tropeçar na lei. Corrompeste o conselho de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então todos se corromperam por causa do sacerdote. As pessoas, vão prestar atenção, por causa do sacerdote, as pessoas não respeitavam mais o sacerdote, falavam mal do sacerdote, e Deus ouvia tudo aquilo e ficava irado com aquilo, tanto com o sacerdote como aquele que estava falando mal do sacerdote, que não podia falar. Traduzindo em nossos dias, você não pode falar mal do pastor. Amém? Mas, irmão caro, se ele dando motivo, então, se eu estiver dando motivo, ou o pastor estiver dando motivo, Deus vai pegar ele. Quem está entendendo? Porque a Bíblia diz que escândalo vai de vir, mas é daquele por quem vem? Escândalo, amém? Então, não participe dessas coisas escandalosas, em nome do Senhor Jesus, porque a igreja do Senhor é Ele que cuida, é Ele que faz, é Ele que, por exemplo, se eu continuar aqui fazendo alguma coisa que não é a vontade dele, Deus me tira daqui. Você vai entender? Bom, Carlos, por que Deus nunca te tirou? Porque eu continuo com a palavra. Quem está entendendo, irmão? Amém? Aquilo que aconteceu lá atrás, o sacerdote deixou a desejar. Aí depois veio os levitas, que também deixou a desejar. Porque Jesus veio e contou uma parábola do bom samaritano. Eis que o bom samaritano estava passando, né? E tinha alguém lá que caiu, foi assaltado, ficou semi-morto. Então lá passou o sacerdote, passou de largo. Passou o levita também, passou de largo, né? Então Jesus está contando que o Velho Testamento nunca fizeram nada, fizeram só, amém? Que na verdade aquele samaritano que era Jesus Cristo socorreu aquele homem. Quem entendeu? Socorreu aquele homem, levou ele para a hospedaria,
deixou dinheiro para o hospedeiro, traduzido, aquela hospedaria é a igreja. Somos nós hoje, amém? Não importa o jeito que as pessoas entram para dentro da igreja, venha como está, não tem problema, amém? Deixa Deus trabalhar no teu coração, deixa Deus te curar a tua alma, deixa Deus curar suas enfermidades, suas feridas, amém? Tudo pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é bálsamo, amém? A palavra de Deus é remédio, quer entender? Então é isso, então todos eles deixaram de legislar, o sacerdote e os levitas. Como nós estamos falando lá do Velho Testamento, agora o novo é bem melhor. Tá? Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas, Senhor? Agora se entender, 2, Malaquias 2, 11. Falando de Judá, lembra de Judá? Judá casou com mulher estranha, certo? 2:11, Judá foi desleal e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de deuses. Então casou com sua, com uma mulher que não era judia, amém? Ele fez aquilo que ele não podia fazer, e ao fazer aquilo, os dois filhos dele morrem, amém? Ao fazer aquilo, ele também vai fazer coisas erradas, sem querer, mas, amém? Não conhecia a sua nora, a nora dele cobriu a cabeça, e ele teve ela como uma prostituta, e ele teve filho com aquela nora dele, e era um casal gêmeos, eram gêmeos, amém? Quer dizer, Deus deu para a nora dele 2 filhos, ou 2 gêmeos, que os 2 filhos deixaram a desejar, e não deu filho para ela, entendeu? Amém? Então, na verdade, se você for olhar, a nora dele foi mais leal do que Judas. Então, aqui Deus está reclamando de Judas. Amém? E nós vamos explicar o porquê. Diz assim agora no versículo 12. O Senhor estimpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, e o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazer isto, cobrir o altar do Senhor com lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta. Isto nem aceitará com prazer da vossa. Ele diz, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual tu fosses desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu conselho. E não fez ele somente um, sobejando-lhe o espírito, e por que somente um? Ele buscava, presta atenção, ele buscava uma semente de piedosos. Porquanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com o seu vestido, diz o Senhor do Exército. Portanto, guardai em vossos espíritos, que não sejais desleais. Desleais? Desleais, amém? Está falando do casal, mas nós estamos falando aqui do povo judeu, tá bom? Aí você vai para Apocalipse 14. Então vamos lá, Deus estava falando que eles foram desleal, porque casou com mulher estranha. Agora quando você vai para Apocalipse, esse Apocalipse é os 144 mil, um povo escolhido por Deus, judeus de verdade. Deixa eu ver se eu marquei alguma coisa aqui para mim. Falei Apocalipse 14, né? É mais rápido aqui do que eu ficar olhando. É mais como eu tirei esse bem rápido, mas eu acho. Ah, tá, chega. Apocalipse 14, 1. Amém? Falamos dos 144. Aí vocês vão entender por que a Bíblia fala das coisas espirituais que as pessoas não entendem. Amém? Lá atrás a rocha era Cristo. Quando veio Jesus Cristo, disse para aquela mulher samaritana que ia dar água viva para ela. Como que é água viva? Aqui puro, aqui. Você vai entender? Amém? São coisas espirituais. E a Bíblia diz que ninguém conhece as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Amém? Então, graças a Deus que nós nos conhecemos, tá? Se você for falar do Evangelho para as pessoas de fora, eles falam que isso é loucura. Amém? A loucura para os que se perdem
e para nós salvação, tá bom? Então, Apocalipse 14, diz assim: e olhei os que está, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, em suas testas tinha escrito o nome dele do céu. Já pensou, irmão? O nome dele do céu? Nós estamos falando sobre isso, então vamos aproveitar e falar agora aqui. As pessoas aí fora vão ficar pensando, puxa, o nome dele e do pai dele, o nome dele e do seu pai, né? Já leva para o outro lado, leva ou não leva? Aí você vai para a Bíblia, Jesus disse: eu vim em nome de meu. Então é o mesmo nome, tá bom? Certo? Falei para os irmãos que as coisas espirituais, né? E Deus permitiu que fosse assim. Quem entendeu, diga amém? Então é o mesmo nome, tá? O nome dele e do seu pai é o mesmo nome. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico, como um cântico novo, diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 que foram o quê? Comprados da terra. Comprados da terra, certo? Esses são os que não estão contaminados com, porque são, ué, lá atrás estava reclamando de Jacó. Jacó deixou de desejar. Agora está falando desses aqui que eles são virgens. Ué, eles não são casados não, né? Esse virgem, por exemplo, eu sou virgem. Por que Deus chama a igreja de virgem? Por que ela é virgem? Porque ela está se misturando com os outros. Não se está se contaminando. Quem está entendendo? Então, os 144 aqui são virgens. Por que eles são virgens? Porque são judeus legítimos. Você mais está entendendo? Não vai fazer igual Jacó fez. Esse aqui não, são comprados, já vão nascer judeus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Senhor. E eles vão aceitar Jesus Cristo, vão entender o sacrifício que Deus fez para salvar eles em Cristo Jesus. Então eles vão entender. Quem está entendendo? Então por isso que fala que eles são virgens, e por isso lá atrás que Deus estava reclamando daquele povo lá atrás. Agora desse aqui não. Quem entendeu? Amém? Acabamos de ler ou não? 44 mil que foram comprados na terra. Estes são os que não se contaminam, que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícia para Deus e para o Cordeiro. Amém? Então, quando chegar o tempo deles, já está chegando o tempo deles agora, quando a igreja subir para o céu, a igreja for arrebatada, Deus está voltando para o povo judeu. Amém? 144 mil, que eles não vão precisar se esforçar para aceitar Jesus. Já vai estar dentro do espírito deles. Quem entendeu, irmãos? Amém? Então que Deus possa continuar nos abençoando. Eu ia pôr o caderno aqui, mas estou por mim mesmo. E está dando certo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu ver agora, então eu vou voltar para lá, né? Agora vamos lá. Malaquias 3:1. Malaquias 3:1 está falando quando veio Jesus Cristo. Amém? E quando acontece Malaquias 3:1, acontece de uma vez por todas, quando veio Jesus até os nossos dias. Até a igreja subir e Deus tirar o seu espírito daqui da terra. Esse espírito está em mim, está em você, sobe para o céu e a igreja fica sem a unção, fica sem a palavra, fica sem o Espírito Santo do Senhor. Quem entendeu? Aí a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno e Deus está voltando só para aqueles 144, onde as pessoas falam que o diabo vai ser preso e que vai ter um paraíso aqui na terra. As pessoas que não entendem, amém? Pensa que é para o mundo inteiro, não é, tá vendo? É esse paz na terra que é só para o povo judeu. Os outros não. Quem entendeu, irmão? Então, quando os irmãos ouviram alguém falar que vai ter paz na terra, que o diabo foi preso, amém? É porque a igreja foi embora e o diabo não tem mais que tentar ninguém. É tudo dele. Então ele vai se revoltar com 144 mil. Mas 144 mil Deus cuida deles. Quem entendeu?
Então tá bom, tá? Eu vejo as pessoas aí fazendo muita confusão com esse negócio de paz na terra, sabe? Se der paz na terra, então é melhor não subir, ficar aqui. É tanto assim que a Bíblia fala assim, ai dos que ficarem. Então tem alguma coisa esquisita, tá? Melhor subir, não é? Então quando fala assim, que vai ter paz na terra, é só para o povo judeu, tá bom, irmão? Aí quando eles falam lá que o menino vai pôr a mão no buraco da cobra, aquelas coisas todas, né? Diz que vai existir aqui na terra, que vai existir no meio do povo judeu. Isso são coisas espirituais. Quem entendeu? Amém? Se você for pôr na cobra, vai te morder. Você vai ficar como Paulo. Onde ela morder, fica roxo. Né? Vai apodrecer. Quem entendeu? Amém, irmão? Então, sei lá, de vez em quando eu dou uma explicação aí, tem qual eu nem quer. As coisas de Deus são espírito. Leão foi feito para comer carne, não foi? Amém? Já pensou nós aqui na terra, junto com o leão? A Bíblia fala que Deus vai comer capim, né? Leão aqui na terra, irmão, vai comer carne mesmo, né? Quem entendeu? Ah? A gente vê que vou ficar da coisa, vamos deixar para lá, tá bom? Malaquias, né? Malaquias 3:1 diz assim: eis que eu envio meu anjo que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do conselho, a quem vós desejais, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vida? E quem subsistirá quando ele Amém? Então ele veio para colocar juízo. Porque ele será como o fogo do olives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se afinando, purificando a prata, e purificará os filhos de Levi. Está vendo? Aquelas pessoas lá que Deus disse que os levitas estavam com ele. E os afinará com o ouro e com a prata. Então ao Senhor trarão oferta em. Nós vemos lá que eles traziam só o manto, os sarmentos, entendeu? Tudo animal com defeito. Foi assim ou não foi? Então agora, esse povo agora, de Jesus para cá, esse povo aqui judeu, vai trazer oferta de justiça. E justiça vai ser aceito, mas aos 144 mil. Tá bom? Aí diz assim no versículo 4. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros. Então, antigamente, logo no começo, lá Deus aceitava a oferta de Abraão, de Isaac, amém? Quando chegou Moisés, começou a trabalhar com os sacerdotes, eles deixaram a desejar. Aí Deus levanta os profetas para falar contra os sacerdotes e contra o povo atual, naquela época. Quem entendeu? Então vamos lá, versículo 5. Chegar-me a vós para o quê? Para juízo. Amém? E serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam os jornaleiros, e pervertem os direitos da vida. Para os judeus, tá bom? Não é para nós, tá? Então Deus está voltando o povo 144 mil, mas todos aqueles que fazem essas coisas estão fora da salvação do Senhor. Versículo 6. Porque o Senhor não muda. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Vamos lá, versículo 3,15. Deixa eu ver. 3,15 não vai dar tempo. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então aqueles que temem o Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e os ouve. Há um memorial escrito diante dele para os que temem, para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Não é mais para nós, tá bom? Aqui é para o povo judeu, que vão lembrar do nome de Jesus. Quem entendeu? Mas assim, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que fala. Então a igreja é diferente, tá bom, irmão? Eles serão meus, a igreja não trata assim. Quem entendeu? Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-lo-eis como um homem poupa o filho que o. Certo. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o. Entre o que serve a Deus e o que não. Certo. É só para o povo judeu, que não estamos mais aqui. Quem entendeu? Aí diz no versículo 4:1. Porque, está vendo? Vai lá mais para frente.
Porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo. Todos os soberbos, todos que cometem impiedade, serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará do Senhor dos Exércitos, de sorte que lhe não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol e é Jesus. Amém? Vai nascer para eles. E salvação terá debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros no cevador. Esse bezerro no cevador, irmãos, é bezerros de engorda. Amém? Então são bezerros já escolhidos para engorda, para ser abençoados. Quem entendeu? Que são 144 mil. E pisareis os ímpios, porque farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Como que é isso, meu caso? Jesus, com o povo dele, tudo que é em volta vai ser danificado. Sabe? For uma guerra contra o povo de Israel, não vai prevalecer. Vai? Nunca prevaleceram, mesmo eles sendo rebeldes, nunca conseguiram extinguir o povo judeu da face da terra. Porque o inimigo, homem, e o inimigo também da nossa alma, por ele tinha acabado o povo judeu. Amém? Mas não pode fazer isso. Quem entendeu? Por quê? Porque a Bíblia fala lá atrás que se Deus não estivesse ao lado do povo de Israel, o inimigo já tinha engolido eles vivo, sabe o que é vivo? Amém? Mas a Bíblia diz que lá, se Deus não tivesse deixado alguma coisa, eles teriam sido engolidos vivos. Mas Deus sempre trabalhou com o povo de Israel, porque lá na frente tem os 144 mil para salvar, que são os remanescentes. Quem entendeu? Amém? Então Deus está deixando, tendo paciência, até a palavra de Deus se cumprir. Versículo 1, eu falei? Agora o 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel saber estatutos e juízos. Está mandando voltar lá para trás, quando Deus falou lá no monte, com Moisés, amém? Para eles voltar para o único Deus. Quem está entendendo? Porque o povo de Israel hoje, eles não têm um único Deus. Você vai procurar lá no meio, tem mais coisa lá. Quem está entendendo? Aí você vai ver no meio do povo de Israel ali, não podia, mas tem no meio deles ali, a igreja de tudo é tipo. Na época lá, Deus mandava, quem está entendendo, irmão? E eles, por ser judeu, eles não deveriam aceitar isso. Mas deixa para lá. Quem está entendendo? Amém? Então vamos lá, versículo. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual mandei em Horebe para todo Israel a saber estatutos e juízos. Vai dar tempo, vai sim. Deuteronômio, vamos ver o que Deus tinha falado para Moisés lá atrás. Deuteronômio 4,39. Quando a volta para cá, vai embora. Deuteronômio 4,39. Então você está falando para o povo judeu voltar para o seu Deus, né? Deuteronômio 4,39. Este é o mandamento que Deus está mandando eles voltar. Já não deixaram? 4,39, falei? Não tem. Está no versículo 4,1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprires, para que vivais e entreis e possuais a terra, que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Aí fala, não acrescentareis as palavras que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Amém? Agora, o que eu falei, o que era 30 aí? O 35, vai. Diz assim, não, 33. 34. Senão ficou muito comprido. Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo, no meio de outro povo, com provas, e com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus nos fez no Egito, aos vossos olhos. A ti me foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, e nenhum outro há, senão Ele. Amém? O povo judeu, então Deus está mandando eles voltar para ter a fé do voto dos pais deles. Então, eles vão pensar a ter a fé dos meus pais.
Aí vão pensar, Abraão creu em quem? Abraão creu em Deus. Amém? Aí eles vão entender que Jesus Cristo vindo agora é o Deus de Abraão. Então eles vão entender tudo isso, tá bom? Aí nesse versículo 36. Desde o céu te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo. E ouviste as suas palavras no meio do fogo, porquanto amava os teus pais, que foi Abraão, e escolher a sua semente depois deles, e tirou do Egito diante de si com sua grande força, para lançar fora de diante de ti gentes maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e te dar por herança, como neste dia assim, pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus, em cima do céu, embaixo da terra, nenhum outro. Por isso está falando para voltar, amém? Pela fé dos pais. Agora versículo 40. E guardará os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti, para que prolongue os dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Amém? Então eles vão voltar, Deus vai abrir a mente deles, eles vão entender as escrituras e vai voltar a adorar o único Deus. Aquele Deus que veio para os seus, os seus não receberam, mais 144 mil aqui não tem jeito. Quem entendeu? Amém, irmãos? Então, estiver voltando para lá, nós estamos em Malaquias, né? Vamos terminar lá. Nós já vamos embora. A igrejinha aqui está sendo uma bênção. Amém? Versículo 5. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com mal. Vamos parar por aqui, vamos meditar, eu gosto de meditar. A terra está amaldiçoada, não está? Tá. Então a igreja está indo embora, né? Ele está falando para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mas já está. Deus disse que vai acabar com tudo. Vai acabar ou não vai? Então Deus está aqui falando para o povo dele, para o povo judeu. Quem está entendendo? Amém? Voltar para a palavra de Deus. Mas no caso, se é povo judeu, por que o senhor está lendo aqui para nós? Porque para nós, Deus deixou nós conhecer as coisas do Senhor. Amém? Então a igreja está indo embora, Deus já tem plano para eles, como teve plano para nós também. Amém, irmãos? Então nós estamos indo embora daqui, Deus está voltando para eles, e está voltando nesse tempo, voltar a ter a fé dos seus pais. Amém? Que foi lá no tempo de Abraão, Isaac e Jacó. Amém? E você vai ver Jesus Cristo dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não falou como corpo, ele está falando como Deus. Quem está entendendo? Por isso as pessoas não entendem sobre o corpo, sobre isso, sobre aquilo. É aquilo que nós estamos falando, porque são coisas espirituais. Em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Novo Testamento é o corpo e lá atrás era a sombra. Mas então me explica, meu Carlos, para ter sombra tem que ter corpo. Não, porque eram espirituais e não tem, se é espirituais você não vê. Ou você crê naquilo que está escrito. Quem está entendendo? Então nós cremos na palavra de Deus, amém? Não precisa ter o corpo. Hoje Jesus Cristo diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos... Cadê ele aqui? Com o corpo. Mas Deus é este? Então para quê? Aquele corpo foi para nos salvar. Quem entendeu? Deus desejou ser igual eu e igual você. Por isso passamos o homem segundo a nossa imagem, ele fez Cristo. Amém? Que nós somos igual a Cristo por causa do corpo. Eu tenho um braço, ele teve também, e assim por diante. E como homem eu morro, e meu Cristo morreu também. É assim, não é? Mas espiritualmente venceu por mim e venceu por você. Ele usou aquele corpo para vencer a morte. Onde está a morte? Teus aguilhões. Venceu a morte. E hoje nós não morremos, mas nós morremos? Não? Como que não?
Se eu morrer aqui, se eu enterrar logo, vai feder. Então o que vai morrer é o corpo. Amém? Mas o meu espírito veio de Deus, e Deus arrumou um jeitinho para me levar de volta. Vamos dar salve de palmas, Senhor. Posso deixar, graças a Deus. Nós meditamos um pouquinho, os irmãos podem perceber que quase não tem mais mensagem para a igreja. Amém? A mensagem para a igreja tem Deus, Senhor. Andar em novidade de vida, ficar bem firme com o Senhor, para que aquele dia não nos pegue desapercebido. Então, tudo que os irmãos pensar que lá de fora, evita, amém? Não entristeça o Espírito Santo do Senhor, não. Porque você é a igreja do Senhor, você é a casa de Deus. Quem entendeu? Amém? Então, vamos fazer uma forcinha para nós agradar o Senhor. E quando você quer agradar o Senhor, você desagrada você. Já notaram ou não isso aí? Amém? É isso? Porque Jesus disse: aquele que pegar a tua cruz e seguir-me a cada dia, não tem parte? Essa cruz é eu mesmo, tá vendo? De vez em quando quero fazer alguma coisinha errada, quero pôr lugar que não é para ali. Já está entendendo? A carne, eu calma lá, filho. Amém? É assim ou não, filho? Nossa carne é triste, irmão. Ela sabe que vai passar pelo juízo, né? Ao meu espírito não vai. Ela vai se lasque, seu espírito se curte. Amém? E Jesus veio nos dar força, nos dar poder, para nós esquecer um pouco essa carne, porque essa carne não agrada a Deus, não. Não agrada nem nós mesmos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer o Senhor, vamos voltar para a nossa casa, contente, porque fizemos a nossa parte. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, em todo o meu coração, pela liberdade, Senhor, que nós estávamos falando aqui do teu amor, da tua graça. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito nos faz. Obrigado pelos meus irmãos, Pai Santo, que fazem parte do teu corpo. E que teu nome seja exaltado e louvado acima de todas as coisas. Te louvamos, Pai Santo. Continue conosco, nós precisamos da tua unção. Porque sem ela, Senhor, não tem nada, não sai nada, Senhor. Eu te agradeço pelas tuas palavras, pelos meus irmãos. Entrego minha família, a família dos teus pequeninos que estão aqui. E rogamos, ó Deus, a tua graça e misericórdia, pedindo que o Senhor guarde e nos livre de todo mal, até que a tua palavra se cumpra, Senhor. Nos despedimos em paz. Em nome do Senhor Jesus. Vamos dar mais uma salva de palmas, Senhor. Deus te abençoe a todos.